A palavra hebreu significa andarilho, peregrino. E tudo isso começou com um homem que você conhece muito bem, talvez tão bem quanto eu, chamado Abraão, o pai do povo hebreu, o andarilho de Deus, que foi guiado, tomado por Deus para crer contra a esperança. Eu queria conversar com a igreja nessa manhã sobre a esperança que vai muito além da nossa esperança. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quero ler com você os 5 primeiros versículos. Nós vamos ler juntos Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao de número 5. Leamos, irmãos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, que acabamos de ler o teu livro santo. Pedimos que nessa manhã, muito mais do que um encontro entre irmãos e amigos, teu povo que aqui está congregado, tenhamos cada um de nós um verdadeiro encontro com a tua palavra. Que a tua palavra nos encoraje nessa manhã. Que a tua palavra nos vivifique. Que a tua palavra nos transforme. Que a tua palavra nos guie até os grandes objetivos do Senhor. É a nossa oração em nome e pela mediação de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, e isso não é novidade, dias de grandes desesperanças, grandes dias de grandes desconfianças em relação, por exemplo, ao futuro do nosso país, no que diz respeito não só à sua economia, mas no que diz respeito às questões que envolvem mover a dinâmica da nossa sociedade. Isso é um aspecto macro, um aspecto grande, mas eu creio que nós podemos superar essas desesperanças ou medo daquilo que nos espera, se nós começarmos a fortalecer uma esperança que, comparada a essa, não é uma esperança que podemos denominar de uma esperança generalizada ou massificada, mas eu falo agora de uma esperança que está dentro da realidade de cada um de nós. As esperanças estão dentro da minha pessoa enquanto indivíduo e da sua pessoa também. Aliás, a Bíblia, ela fala de experiências de destaque, não a partir da massa de um povo, mas tudo que resultou como grandes obras e grandes resultados de Deus na vida do seu povo, por exemplo, começou com a esperança renovada no coração de gente, de indivíduo. Eu percebo que aqui nessa história, a vida
do então Abrão, e que depois se tornaria Abraão, Deus tem algo interessante fazendo na vida dele. Em primeiro lugar, Deus chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus, portanto da Mesopotâmia, uma terra onde haviam vários povos, como os assírios, se tornaram então o maior de todos os exércitos, o mais temido exército sobre a face da terra, naquele período, os próprios babilônicos. A origem então de Abrão, o nosso Abraão, é ali de Ur dos Caldeus, na própria região da Babilônia. E é interessante que Abraão tinha uma ascendência de um pai que era artífice de ídolos. Terá, seu pai, era um fabricante de ídolos, uma cultura paganizada. E Deus chama Abrão para sair do meio dessa sua gente, do meio desse contexto, dessa cultura, e vai torná-lo um andante, um passante, por vários lugares da Palestina, com o propósito de fazer dele uma grande nação e de abençoar todas as famílias da terra. O impossível começa a se tornar algo possível. A esperança, talvez do Abraão, ou do Abrão naqueles dias, era dar continuidade à vida que ele levava junto à sua família. Talvez os seus planos fossem dar continuidade àquilo que seu pai havia lhe passado, porque a transmissão era uma transmissão da cultura patriarcal. O filho recebia o ofício de seu pai. E ele estava prestes a se perpetuar dentro dessa realidade. Se não for o chamado de Deus, segundo o texto da palavra que nos fala no versículo de número 4, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus efetiva o chamado a ele e o tira do meio de sua gente. Uma coisa interessante, porque nos nossos dias, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação com os dias idos da época de Abraão, mas hoje quem chega aos 75 anos de idade pode esperar muita coisa. O que você tinha para construir durante a sua vida, você já tem que ter construído. Aos 75 anos de idade, ainda tem muita gente desfrutando de saúde aos 75 anos. Ontem fui levar minha tia em Nilópolis, um encontro de família, e fiquei assim, penalizado, porque ela vai completar 82 anos agora em janeiro, está disposta, parece ter 70, 72 anos, muito ágil, muito falante, muito ligada, mas nós já não praticamente conseguimos enxergar muita coisa. Veio de trem com a minha prima para poder ter um encontro, almoço ontem na casa de minha mãe, e a Meire veio cochichar ao meu ouvido que a minha tia estava perdendo a visão e vieram de trem, voltariam de trem para Nilópolis. E eu falei, não vou levar ela em casa. Eu tinha um compromisso à tarde e não fui a esse compromisso para poder estar conduzindo minha tia até a sua residência. E é interessante que, mesmo aos 82 anos, está prestes a completar, ela já realizou muita coisa, mas chegaram aos 75 anos de idade, hoje em dia, ou aos 80 anos, desfrutando de uma boa saúde, ou ainda de algumas aspirações, é coisa ainda muito difícil, realmente. E Abraão é chamado aos 75 anos de idade para poder realizar a obra de Deus. Mas é interessante, porque a palavra do Senhor diz, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 4, versículo de número 18. Há uma referência que o apóstolo Paulo faz agora ao Abraão, de forma muito interessante, por conta da obediência de Abraão a esse chamado, por conta das experiências que Abraão viveu durante esse chamado e até após esse chamado. E foi certificado a Abraão um título, de pai da fé, nós todos sabemos disso.
Mas eu diria que Abraão foi além da fé com a qual ele foi estigmatizado, foi marcado. E o versículo 18, eu gostaria que lêssemos juntos o verso 18, 19 e 20, porque o apóstolo Paulo nos dá uma outra perspectiva da vida e do chamado de Abraão. Vamos ler juntos Romanos 4, 18, 19 e 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Você sabe o que significa esperar contra a esperança? É paradoxal mesmo essa frase. Talvez você nunca tenha se dado conta do significado dessa expressão, esperar contra a esperança. Parece um jogo de palavras, parece um trocadilho, mas não é não, irmãos. Abraão, ele creu e esperou contra a esperança, ele creu contra a esperança, porque essa esperança aqui, ele foi oposição, que ele deixou de lado, é a esperança firmada e balizada naquilo que é humano. Ele esperava, desde o início, ter um filho. Mas o tempo foi passando. E o que era difícil se tornou improvável. O seu corpo estava amortecido, como diz o texto. O texto nos fala que Sara também estava quebrada pelos dias, pelos anos. E ele continuou crendo, mas agora contra a esperança daquilo que seria uma concepção natural, o que seria o caminho natural para a solução de uma descendência que ele tanto aguardava. E nós todos sabemos o resultado dessa fé que creu contra a esperança. Todos nós sabemos que Deus fez um grande milagre na vida de Abraão e na vida de sua mulher. Ele esperava que a sua descendência fosse aquela a partir do filho que ele teve com a sua escrava, com a sua serva. E Deus disse para ele: não, Abraão, não será com ela. A descendência que eu dou a você virá pelas minhas mãos. Virá porque tu não creu naquilo que era uma concepção natural, algo pelo mérito e pelo esforço da sua humanidade, mas do meu poder. E eu queria convidar nessa manhã você a refletir sobre a importância de olhar além da fé que Deus te deu, querido, e permanecendo nessa fé, saber que a sua fé terá como resultado a confirmação e a realização da esperança que Deus plantou no seu coração. Se a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé, eu digo a você que Abraão é o avô da esperança. Porque a esperança que leva ele a essa realização, ela é filha imediata dessa fé. E eu vejo aqui algumas coisas interessantes no texto. Porque eu creio que a esperança é sempre oxigênio para a nossa alma e é o que nos mantém vivos. Um homem, alguém já disse, começa a morrer quando não tem mais a capacidade de esperar. Morremos, independente da nossa idade, quando não temos mais a capacidade de sonhar, de esperar em relação aos grandes feitos de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, a esperança infundida por Deus no coração de Abraão é uma esperança que não desespera, e ela possui 3 características. A primeira dela, note no seu coração, essa esperança, ela não está fundamentada nos sentimentos humanos, mas está fundamentada na promessa divina. Eu vou repetir, é uma esperança que não se fundamenta nos sentimentos que temos,
mas naquilo que ouvimos com o coração como promessa de Deus para nós. Se Abraão fosse depender dos seus sentimentos, ele seria um homem frustrado. Se ele dependesse dos seus sentimentos, ele seria um homem derrotado. Por quê? Porque ele confiava na promessa que Deus lhe havia feito. Ele sabia que na caminhada com Deus, na amizade que ele construiu com Deus, por isso que ele também fora chamado amigo de Deus, ele sabia muito bem com quem ele estava tratando. Ele sabia que Deus não era um homem para mentir, não era um homem de fazer promessas sem que cumprisse. Mesmo já velho em seu corpo, diz as Escrituras, mesmo o velho patriarca sabendo que não podia confiar na sua humanidade, no seu interior havia uma certeza muito grande. Quem estava por trás da promessa era o Deus Todo-Poderoso. É interessante porque quando não vivemos agarrados aos nossos sentimentos, mas agarrados na promessa de Deus, eu e você somos encorajados a ir para além daquilo que é tangível, daquilo que é palpável, daquilo que naturalmente sabemos que pode acontecer por uma questão de uma lógica, de uma razão, de uma matemática humana, onde 2 mais 2 dá 4 e não pode ser um resultado diferente, e Deus de repente vem e faz algo que vai para além da nossa compreensão, quando não conseguimos mais enxergar saída. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, como você passou por aquela porta, como você se sente aqui e agora, em relação às coisas que você espera. Todos nós trazemos esperanças no nosso coração, esperanças de dias melhores na relação com a nossa família, esperança de um tempo de cura para o corpo, para uma enfermidade, seja ela de grande intensidade ou não. Todos nós temos esperança e projetamos, como toda esperança, algo para o futuro, porque se estamos esperando algo que nos aponta para além do momento, do aqui e agora, para que se concretize lá na frente. Mas ainda assim sabemos que aquilo que esperamos poderá não ser concretizado. Projetos de trabalho e por aí afora vai. Mas eu quero que você nessa manhã reflita comigo sobre uma perspectiva nova de esperança. Eu creio que Abraão, quando ele casou-se com Sarai, Abrão e Sarai, depois Abraão e Sara, ele esperava ter filhos, até porque dentro daquela cultura, a questão da geração de filhos, principalmente do filho varão, era a expressão de uma grande realização para a continuidade de sua descendência, de seu nome. Filhos, não só como no passado, mas hoje eu vejo assim, e hoje, graças a Deus, sem essa concepção de somente o filho varão, mas nossos filhos, sejam elas as meninas, os meninos, se tornam extensão da nossa vida. É tão bonito você ver no seu filho ou na sua filha algo que diz respeito à sua identidade. Não só física, porque se parece com você, mas porque tem o seu jeitinho em algumas coisas, revela alguns traços da sua personalidade. E é tão bom quando revelam-se esses traços com coisas boas da gente. As coisas ruins da gente a gente não quer para a vida dos nossos filhos. Mas é interessante que Abraão deve ter sonhado, meu filho, meu descendente, por aí fora vai. E Deus surpreende Abraão dizendo o seguinte: olha, você vai ter um filho, você vai realizar o seu sonho. Mas esse filho não vai apontar para uma satisfação sua, para a sua paternidade, para que você se regozije, para que você se alegre, para que você diga: puxa vida, eu consegui, cheguei lá, eu tenho filho. Mas Deus usaria esse filho de Abraão para então dar-lhe uma grande descendência, mas essa descendência não iria apenas ser o retrato da realização de Abraão, mas sobretudo o retrato da realização do Deus de Abraão. Eu quero que nessa manhã você pense um pouco que tudo aquilo que esperamos, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que objetivamos, colocamos no papel ou colocamos na agenda do nosso coração, precisa sobretudo apontar para a glorificação de Deus.
Eu não posso sonhar, eu não posso pensar em algo aonde caibam as grandes aspirações da minha alma e que eu olhe para isso e diga assim: que bom, eu cheguei lá. É a concretude de um esforço, de um empenho em que tanto sonhei, para que agora eu alcançasse o que eu alcancei e pudesse levantar a minha realização como um grande troféu e mostrar às pessoas: olha, eu cheguei lá. Não. O resultado da minha fé no Deus Todo-Poderoso, na concretização da esperança que está no meu coração, que é filha dessa fé, é para que aquilo aonde consegui chegar, e que não foi simplesmente pelo meu mérito, mas foi pela graça de Deus, é para apontar: Deus está nesse negócio. E Deus será visto através da mais diminuta das minhas aspirações. Isso diz para mim e para você que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Dele vem a sua esperança. Ele é a sua esperança. Não podemos apenas olhar para aquilo que é a nossa capacidade de produzir os nossos sonhos, porque nós estaremos alimentando a nossa vaidade. Nós vamos alimentar o nosso eu. E Deus, querido, te chamou, como chamou Abraão, para ser uma bênção, não para que você possa ficar e eu juntos ficarmos felizes, ficarmos desfrutando de realizações e acharmos que somos de fato uma bênção, porque sou uma bênção. Deus me faz e te faz ser uma bênção. É Ele é o máximo, Ele é o top de toda glorificação e todo resultado, todo êxito é para Ele, por Ele e por meio dEle. Segundo lugar, além da nossa esperança não estar fundamentada em sentimentos humanos, mas sim na promessa divina. Em segundo lugar, ela está fundamentada também não em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Alguém já disse que a fé, ela ri na cara das impossibilidades. A fé, ela ri na cara das impossibilidades porque ela não é uma conjectura hipotética. Não é uma hipótese, mas uma certeza experimental. O apóstolo Paulo disse certa vez que Jesus Cristo é a nossa viva esperança. Ele é a nossa viva esperança porque Ele morreu no madeiro e Ele ressuscitou da morte. Porque Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida não. Ele falou isso para Pilatos. Eu a dou voluntariamente. E eu vou retomá-la. E eu ressuscitarei. E eu triunfarei sobre a morte. Alguém já disse que a esperança é a última que morre. Parece-me um eufemismo para dizer o seguinte: olha, mas a esperança acaba. Mas eu digo a você que a esperança de todas as esperanças, a esperança viva que é Jesus Cristo, ela ressuscitou. E quando estamos em Cristo, os nossos sonhos, os nossos alvos, os objetivos que trazemos dentro de nós, quando colocamos aos pés da cruz e quando dizemos: Senhor, a Ti eu submeto esse meu sentimento de espera, Ele vai recolher essa sua perspectiva, essa sua expectativa. E aí, querido, vai ser de acordo com a vontade dEle. Eu penso que Abraão esperava algo de uma dimensão limitada. Aquilo que ele tomou como concepção daquele encontro com Deus, que Deus faria dele uma grande nação. Mas provavelmente ele não atentou que ele não iria viver, logicamente, para ver os resultados dessa esperança. E que essa esperança, o resultado dela, não iria apenas ficar refém ou ficar limitada a uma nação humana, não a um Israel humano,
mas extrapolou tudo isso, e hoje estamos aqui como igreja porque somos o grande Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. Abraão não viveu para ver isso. Às vezes nós queremos viver para ver aquelas realizações que tanto aguardamos, e achamos que ou eu ou você, ou Deus fracassou nessa história porque ainda não vimos nada, e vamos partir dessa vida sem ver. Eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus revela N histórias de homens e mulheres que viveram das promessas de Deus e se esperançaram no Senhor e não viram a concretude ainda da largueza de tudo aquilo que Deus havia preparado. Um deles eu poderia citar aqui foi Abacuque. Quando Abacuque, lá no capítulo 3, a partir do versículo 17 do seu livro, vai falar, ainda que em várias questões que ele coloca, ainda que eu não veja, ainda que não tenha, ainda que não haja, ainda que não aconteça nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vou me alegrar, vou exultar no Deus da minha salvação. O povo foi levado cativo, o povo foi para a Babilônia, Babilônia que gerou o próprio Abraão no passado. O povo foi para lá, mas ele creu, ele esperava. Ele não viveu para ver que 70 e poucos anos depois do exílio, Deus ia levantar jovens cheios da graça, do amor de Deus, do poder de Deus, da fé em Deus. Daniel então foi esse jovem que viveu lá no exílio e levou esse povo à libertação. Abacuque não viu. O quê? O próprio escritor da carta aos Hebreus diz no capítulo 11, dá a definição de fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que nós esperamos, mas é a convicção de fatos que não vemos. Deus não está dizendo para você que você vai ver. Esse ver é fé. Se você esperar ver as coisas sob a sua ótica, você vai se frustrar, querido. Você vai se frustrar. A esperança que não se desespera não olha ao redor, não fica olhando para as circunstâncias que estão ao redor. Ela olha para cima. Ela olha para cima. Ela não vê as circunstâncias, ela contempla o próprio Deus que governa as circunstâncias. É diferente. Terceiro e último lugar, essa esperança, ela está fundamentada não nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Abraão e Sara fraquejaram por um tempo sobre a espera do filho da promessa. Eu e você somos humanos, Deus conhece a nossa humanidade, sabe que somos fracos. Oh, queridos, como eu sou fraco. Deus conhece as fraquezas do meu coração. Deus sabe quando sou completamente dependente dEle. Às vezes eu não quero andar nessa dependência. Às vezes eu quero tomar os meus próprios caminhos. Às vezes eu quero que aquilo que me agrada ou sugere uma melhor esperança do ponto de vista da minha perspectiva humana, seja aquilo para qual eu corra e me agarre. Isso revela a minha fraqueza. Mas é tão bom saber que Deus, na nossa andança, somos andarilhos como Abraão foi. De uma certa forma somos todos hebreus, somos todos viajantes, passantes por essa vida, os peregrinos aqui. É tão bom saber, como o coral cantou, existe um Deus que nos guia, um Deus que não desiste da gente, um Deus que, segundo as Escrituras, o próprio profeta Miqueias diz lá no capítulo 7, já no finalzinho, um Deus que não nos trata segundo os nossos próprios pecados, um Deus que não age com a gente como a gente age com os outros. Às vezes é em nós aquele sentimento velado de vingança e de competitividade, de querer concorrer com o outro, de querer reagir quando o outro nos machuca ou quando o outro nos devora. Queremos devorá-lo também. E aí,
A gente fica fraquejando em relação ao tempo que Deus tem para que as coisas sejam realizadas na nossa vida. Abraão fraquejou quando ele achou que poderia dar uma mãozinha para Deus e se relacionou com Agar. Nasceu Ismael. Não era Ismael. Às vezes a gente se cansa de esperar e a gente quer dar um jeitinho. Deus não precisa de uma mãozinha. Deus quer ver estampada na nossa vida e no nosso coração a nossa fé. Mesmo que o tempo esteja de acordo com o relógio do nosso coração demorando. Eu quero te encorajar nessa manhã, querido, a não olhar para o relógio do teu coração, mas através de um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho e Salvador nosso, olhar atentamente para o relógio do Senhor. É tão bom saber que Deus é um cumpridor de promessas. O que limita, não a promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, mas a nossa esperança. O que limita a nossa esperança é aquilo que queremos fazer quando queremos ocupar o comando de Deus e queremos tomar o lugar de Deus para realizar as coisas. Deus não precisa da nossa intervenção. Deus não quer a sua intervenção. Estamos muitas vezes preocupados com o nosso futuro, pensando no nosso futuro. Como diz uma canção de Carlos Ceder, Deus que hoje está aqui, começando a caminhada com a gente, como chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, é o Deus que já está lá na frente. É o Deus que está lá no final da nossa caminhada, mas não no final de tudo, porque não existe fim para o Senhor, Ele é eterno. A impossibilidade do homem, ela não ameaça Deus, não ameaça. Quando eu e você chegamos ao final dos nossos recursos, olhando para cima, nós vamos ver que Deus abre as janelas do céu e derrama sobre nós recursos incontáveis. Quando eu vou para o joelho, não só o joelho físico, mas quando eu uso o joelho do coração, e eu ouvi uma canção tão bonita no sábado, que diz que quem anda com os joelhos do coração dobrado não tropeça. Quando você caminha com os joelhos da alma, na dependência de Deus, se humilhando diante dele, dizendo: Senhor, os teus grandes feitos, os grandes acontecimentos, Senhor, para a minha vida, não são os meus grandes acontecimentos. Tem gente que se frustra por causa disso, porque espera os seus grandes acontecimentos. Eu quero terminar contando uma história para você. Um casal de missionários viveu 50 anos na África. Eles estavam voltando agora para a sua terra, voltando para casa. Viveram numa comunidade inóspita, no solo africano, uma realidade profundamente atroz. Eles estavam voltando para casa, pegaram o navio, estavam na terceira classe desse navio e esperavam como iam ser recebidos quando chegassem em sua terra. E ficavam imaginando como seria a recepção da igreja, do seu presbitério, daqueles que o enviaram para lá. Depois de 50 anos, agora eles se aposentam, estão voltando. Ficaram imaginando, poxa, como é que vai ser agora voltando para casa? Que tipo de surpresa vamos receber? E eles esperavam, poxa vida, algo muito especial. E de repente, quando o navio começa a chegar para atracar no porto, eles viram bandas, fanfarra, bandeirolas, pessoas agitadas, uma multidão. E o marido disse para aquela esposa: olha só, olha o que nos aguarda. E aí o navio atraca, eles demoram a sair do navio, porque o navio, eles estavam na terceira classe, desembarcariam por último. E quando eles chegam
ao porto, as bandeirinhas, as bandeirolas estavam todas no chão. Não havia mais ninguém. E eles se frustram. E vão para casa. Chegam em casa, a casa... Eles não habitavam há 50 anos. Manutenção fora feita, mas a casa ainda estava muito velhinha. Havia um cuidado da casa, mas não suficiente. Aquele homem chega com o coração revoltado em casa e diz assim para sua mulher: é isso que Deus tem para a gente? Depois de 50 anos de dedicação ministerial para Ele, não era isso que eu esperava. Ele diz para sua mulher: eu vou andar. Olha, mas antes de andar, eu quero te dizer uma coisa. Pergunta aí para o teu Deus se é isso que Deus tem para a gente depois de 50 anos de ministério entregue para Ele. E saiu. Aquele homem volta, sua mulher está lá na cozinha, mexendo em alguma coisa na pia, e aí ele, de forma irônica, debochada, diz assim para ela: e aí? O que é que teu Deus falou com você? Disse alguma coisa? E aquela mulher, sem se voltar para o seu marido, mexendo na pia, disse: falou. E o que é que ele falou para você? Porque depois de 50 anos a gente chegar em casa frustrado, com esperança de encontrar algum tipo de reconhecimento e nada, o que é que ele falou para você? Aquela mulher disse assim para o seu marido. Ele disse que nós não chegamos ainda em casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.